Pessoalzinho lindo, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é a psicóloga clínica Virgínia Tavares Cunha, tentando, como sempre, levar um pouquinho assim de terapia a cada um de vocês. Como que vocês estão? Tudo bem? Hoje eu quero tirar uma dúvida e separar um pouquinho transtornos de aprendizagem. Vamos lá. Nós temos vários transtornos de aprendizagem. Nós temos a dislexia, nós temos a descalculia, nós temos o TDAH, entre outros. Como que eu vou analisar se o meu filho possui algum transtorno de aprendizagem? Primeiro você vai começar a interpretar, ou seja, na hora que estiver fazendo tarefa com ele, você vai se concentrar para ver as dificuldades. Por exemplo, o disléxico, ele costuma muito trocar palavras. Ele lê o M com som de B, com som de J, bem escancarado. Não é trocar o M pelo N, não. São sons bem assim, dá para você perceber que é um erro muito grande. Outra coisa, o TDAH, para ele ser diagnosticado, ele tem que ter uma soma de sintomas. Não é simplesmente pessoa inquieta. Não, quem dera fosse, né? Eu falo que às vezes a hiperatividade ela não está no comportamento, ela está no cérebro. Então, por que o TDAH ele não é diagnosticado como deveria ser? Nossa, Virgínia, eu não fui diagnosticada quando criança. Agora eu quero fazer um teste para ver se eu possuo TDAH ou não. Porque quando você era criança, com certeza você era um aluno mediano. Ou seja, você não reprovava, mas você também não era o CDF da sala. Então, aquele aluno que é mediano, ele não chama a atenção da professora. A professora não vê que ele precisa de uma avaliação, de uma neuroavaliação. Então, fica muita gente à margem da sociedade, tendo TDAH e nunca conseguindo descobrir que tem. TDAH em adultos, a gente costuma ver que são aquelas pessoas que elas não conseguem andar na vida, elas não conseguem prosperar na vida. Porque o TDAH, além dele possuir muitos vícios, ele também possui uma dificuldade muito grande em lidar com o seu financeiro. É aquela pessoa que consegue fazer coisas imediatas, mediatismo. Consegue fazer um curso de 3 meses, mas não consegue fazer uma faculdade de 4 anos. Então são sintomas. É aquela pessoa que esquece de memorizar datas, perde prazos de entrega, perde caminho ao dirigir, às vezes corre demais e por consequência, por se sentir burro ou atrasado ou inadequado, por consequência, essas pessoas possuem depressão e ansiedade. E às vezes ela é diagnosticada somente com depressão ou com ansiedade. E o vilão, que é o TDAH, que é a raiz do problema, ela não é diagnosticada corretamente. Então, gente, é uma junção de sintomas. Não tem como um médico definir numa consulta se a criança possui ou não transtorno. Tem muitas pessoas que chegam no meu consultório e falam, não, o neuro falou que ele não tem nada, mas pediu uma avaliação. E você chega, você vai fazer uma anamnese, perguntar para a mãe como foi aquela criança desde o início. Ah, ela não subia nas paredes, nas portas, mas ela adorava ficar em cima do telhado, ela adorava ficar vendo a vista, trazia paz. Muitos TDAHs são desorganizados com a casa, mas tem TDAHs que são super organizados, possuindo até toque, entendeu? Para manter a casa limpa. Por quê? Porque a mãe exige limpeza. A mãe tem toque por limpeza. Então esse TDAH ele vai conseguir manter a casa limpa e ter até toque por limpeza. Então eu não posso falar que todo TDAH é bagunceiro. Tá vendo? A gente entra em rótulos. Agora, a mesma coisa que falar que autista é aquele que não te olha no olho. Não tem nada a ver. Tem autistas leves, por exemplo, que ele consegue te olhar, te encarar, conversar e às vezes entender ironias, mas mesmo assim ele possui
TEA ou em estágios iniciais. Então, gente, não vamos generalizar. Vamos passar por uma neuroavaliação, por uma bateria de testes seguras. Por que os testes são seguros? Porque os testes são matemática pura, não tem como errar. Então, às vezes você diagnostica uma criança com depressão e ansiedade e esquece de olhar a raiz do problema, que é o TDAH. Quando ele fica adulto, é aquela pessoa que começou 5 cursos da faculdade e nunca terminou. É aquela pessoa que muda de emprego de uma hora para outra, de uma hora para outra. É uma pessoa que tem tendências a vícios, álcool, cigarro, drogas lícitas, vício por remédio, tá bom? Além disso, compulsão alimentar, pode apresentar compulsão sexual, é aquela pessoa que troca de parceiro direto e não consegue ficar com ninguém, não consegue ser honesta nem leal a ninguém. Temos também pessoas que roubam, tem tudo, rica tem tudo, mas aquela vontade de roubar, ela vem do vício do TDAH. E hoje eu tenho um estudo que está comprovando que pessoas obesas mórbidas são mais tendenciosas ao TDAH, porque possuem uma compulsão alimentar. Então, se eu tratar, por exemplo, esse paciente que fez bariátrica, tratar ele só com depressão e ansiedade, eu perco ele. Por quê? Do vício da comida, ele passa para o vício da bebida, que vai dar reganho. Ele passa para o vício de compras, comprar desesperadamente. Ele passa pelo vício de desregulamentação total da sua vida financeira, de não conseguir pagar suas contas, de não saber o que pagar, de não saber planejar. Então, gente, TDAH não é só aquele menino que, vamos dizer, entre aspas, é teimoso dentro da sala, é fogo na roupa. Não é. Tem muito TDAH que você olha pra criança, a criança tá quietinha na sala, mas lá dentro, ela tá olhando assim, o professor olha pra ela, ela tá olhando pro nada, ela fica horas do nada, e aí ela só escuta quando você chama pelo nome. Aí tem gente que vai falar, a criança tem problema de audição. Não tem. Ela tem o quê? TDAH. Então, gente, Virgínia, mas ter TDAH é horrível. Gente, é um transtorno de aprendizagem. E outra, não é só a Ritalina que cuida de TDAH, tá, gente? Vamos abolir isso de que só a Ritalina cuida do TDAH. Mentira, não é só a Ritalina. Tem N outros tratamentos. Então, busquem profissionais qualificados. Que tipo de profissional? Aquele profissional que todo ano está no congresso, fala específico sobre TDAH. Tipo a doutora Lívia, que é uma parceira minha. Ela é especialista em TDAH. Então, você pega um psiquiatra que tem anos de prática, mas não se atualiza. Ele vai passar o quê? Só Ritalina. Sendo que a gente tem uma quantidade de medicações hoje desenvolvidas que até deixam a pessoa com desenvolvimento cerebral melhor. Então, gente, é procurar as respostas, não é achismo. Procurar profissionais qualificados. É necessário sempre uma avaliação neuropsicológica. Eu sou neuropsicóloga, eu faço essa avaliação, tá? Podem me procurar, podem me chamar. É uma avaliação que não tem como ser feita online. Por favor, me ajudem. Porque é uma avaliação em que eu estou observando como que a pessoa está agindo, muitas das vezes, e também estou aplicando as ferramentas necessárias. Então, vamos parar de rotular as pessoas, tá bom? Vamos entender o que é o TDAH. Vamos entender o que é o TEA. Por exemplo, eu tenho crianças que são autistas e TDAHs. Aí você me fala, autismo é aquela criança calada, não fala com ninguém. Aí eu pego um autista leve que conversa mais que a cobra, ainda tem TDAH. Então, gente, para de rotular. Vamos parar de rotular. Virgínia, por que hoje tem tanto TDAH? E por que hoje tem tanto TEA? Sempre teve. Sempre. Mas não existia ferramentas, diagnósticos adequados. Ou seja, passava batido.
Era aquele que era tratado pro resto da vida como depressão e ansiedade. Fibromialgia. Pessoas que apresentam fibromialgia têm grande tendência de ter TDAH. Por quê? Sempre se sentiram com dificuldade para aprender, com dificuldade para ter um direcionamento no mundo, uma dificuldade para cuidar do dinheiro e jogava tudo para as dores, tudo para as costas, tudo para o corpo. Então, se você tem uma doença no corpo, vamos entender o gatilho emocional que gerou ela. O câncer vem de um gatilho emocional. Todas as nossas doenças, enxaqueca, bruxismo, vem proveniente de fatores emocionais. Vamos desmistificar o psiquiatra. O psiquiatra, gente, não é pra louco, me ajuda. O psiquiatra é pra entender sua mente e te auxiliar, tá? O esquizofrênico, que é o que dá surto, vamos dizer assim, entre aspas, viu? Porque tem um bipolar, que também tem surtos. Surtos psicóticos são quando eu tenho um agravamento da saúde mental de um paciente. Ele está no auge. Tem pessoas que vão passar a vida inteira tendo depressão, apresentando esquizofrenia, sem passar por um surto. Então, gente, o psiquiatra, ele não é pra louco. O psiquiatra é pra ele entender por que eu tô adoecendo tanto. Se eu tô adoecendo tanto, tem algo na minha mente que não tá boa, que está impedindo os meus anticorpos de me defenderem. Por exemplo, psoríase, seborreia, acne em excesso, queda de cabelo, alopécia, tudo tem causa psicológica. Por exemplo, bruxismo, que eu tenho, causa psicológica. Enxaqueca, causa psicológica. É lógico que tem alimentos que melhoram ou pioram. Beleza, tem. Mas a maioria das vezes é quando eu me sinto pressionada ou exausta emocionalmente. Gastrite, como que ela começa? Gente, eu tô produzindo excesso de ácido dentro do meu estômago. Por quê? Eu anseio, eu fico deprimida. Tá vendo, gente? Então, uma coisa tá ligada na outra. A mente tá ligada ao corpo, não tem como separar, não. Então, vamos entender que muitas das vezes você precisa passar por um psiquiatra para ele aliviar os sintomas mentais para você se curar. Não adianta nada eu pegar um paciente extremamente ansioso, resolver a gastrite dele, daqui 2 meses ele vai estar com a gastrite de novo, até uma úlcera, porque eu não tratei a ansiedade dele. Eu tratei só a doença física, só a gastrite. Eu não fui na causa, o que gera aquela gastrite, qual gatilho que libera aquela gastrite. Então eu preciso entender a mente para entender o corpo. Não tem separação. Lembrando que a pele é o maior órgão do corpo humano e ela está intimamente ligada ao seu cérebro. Doenças de pele têm total correspondência com doença mental. Nossa, doença mental é aqueles que ficam do sanatório com camisa de força. Gente, pelo amor de Deus, tira isso da sua cabeça. Já foi. Já foi. Já foi. Hoje nós temos um desenvolvimento em relação aos processos perfeitos e melhores. Então, vamos começar a estudar sobre isso antes de rotular. Tá bom? Essa é a dica que eu queria dar hoje. Psiquiatra não é pra louco. Psiquiatra é pra te auxiliar a descobrir o que a sua mente tá adoecendo o seu corpo. Ou seja, se eu tenho um diabético e eu preciso dar insulina pra ele, se eu tenho um depressivo, eu preciso dar um antidepressivo pra ele. Não existe diferença. Aí as pessoas falam, não, mas eu não quero entrar no remédio psiquiátrico. Às vezes é necessário. Então vamos entender primeiramente antes de criticar. Vamos compreender o que está passando aí dentro da mente antes de radicalizar. Não leva o meu filho no psiquiatra. E às vezes você está perdendo esse filho dentro do quarto. Às vezes ele está com pensamentos suicidas que só o psicólogo identificou e está te falando, leva seu filho no psiquiatra. Ele está com pensamento suicida. Nossa, é coisa da idade. Vai passar. 2 meses depois, você encontra a criança suicidada.
E aí vai querer culpar quem? Aí a culpa vem. Por que eu não cuidei do meu filho antes? Mas você foi alertado. Você foi alertado pela escola que aquela criança precisava de uma avaliação psicológica. Você foi alertado pelo psicólogo que está cuidando da criança. E você não fez nada. Por quê? Porque eu rotulo psiquiatra como médico de doido. Então, gente, vamos começar a abrir a mente um pouquinho. Nós estamos com tanto desenvolvimento mental, com tanta coisa evoluída, nós temos tecnologia, nós temos tudo hoje. A gente não precisa ir lá na biblioteca pesquisar nada. Na palma da sua mão, você tem tudo que você quer. Então, vamos abrir a mente. Vamos tirar aquelas crenças antigas, tá bom? Porque antigamente, na verdade, a saúde mental, sabe como é que ela era tratada? Ou com lobotomia, ou internado no sanatório. Antigamente, os autistas severos, eles eram amarrados a mesas, porque eles não eram compreendidos. Hoje não, a gente já tem estudos sobre e como auxiliá-los. Então, o que foi ontem, não é hoje. Entendam. Combinado? Vamos pesquisar um pouquinho mais. Vamos parar de rotular psicólogo e psiquiatra. Vamos parar. Porque quem entra aqui nesse consultório é quem busca ajuda, é quem busca se melhorar. Quem tá lá fora culpando os outros é o doente. Não o que tá aqui tentando procurar se entender. Certo? Esse foi meu alerta hoje sobre saúde mental. Beijo da Psi e um excelente final de semana aí pra vocês. Capaz que amanhã às vezes não consigo gravar. Então, fiquem bem e passem a semana bem. Beijo da Psi e um bom dia pra todos vocês. Beijo!